Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta. E eu queria te dar as boas-vindas a uma aula muito especial em que eu vou contar para você os 10 atalhos para o pão dos seus sonhos. Hoje a gente vai bater um papo muito massa, mas não antes de eu te pedir, se você estiver no YouTube, vou pedir, aproveita para deixar o seu like, aproveita para se inscrever no canal se você não tiver inscrito e ativar o sininho das notificações. Por quê? Porque aí você vai ser avisado ou avisado sempre que eu entrar ao vivo ou que eu postar algum vídeo. Voltando à aula de hoje, a gente tem alguns conceitos fundamentais que vão nos ajudar a fazer os pães dos nossos sonhos. Hoje a gente vai abordar o conceito número 1, que é o de entender o que a gente precisa saber mesmo para a gente chegar no pão dos nossos sonhos. Depois a gente vai abordar também um pouco sobre os ingredientes principais do pão e principalmente, sabe qual? A farinha. Nós vamos também tentar entender um pouco sobre as características de um fermento forte. Tá? Como que você identifica que o seu levain é bombadão? Vamos falar sobre isso. E a gente também vai falar sobre enxergar o pão como uma possibilidade de melhorar, de mudar a sua vida, né? De fazer uma renda extra ou até de mudar de carreira. E teremos convidados especiais também para falar sobre esse assunto. E vamos falar também como que é importante a gente reconhecer o valor que o pão pode agregar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, com toda a simplicidade, né, dos ingredientes dele, farinha, água e sal, né? Como que ele pode agregar tanto valor para a nossa vida? Teremos aulas sobre esse tema também. Então, né, dito isso, né, o objetivo aqui não é te dar uma receita de pão, o objetivo aqui é te passar conhecimento. Tá? E aí você vai aprender aos poucos a pensar o pão, tá? Pensar o pão não tem preço. Quando você entende, quando a chave vira, você vai conseguir fazer qualquer receita de pão que você quiser. Mas primeiro, você tem que aprender a pensar, não é? Então, bora, vamos lá. Os 10 atalhos para o pão dos seus sonhos. Atalho número 1. Vamos anotar? Já pegou a caneta? Já pegou o papel? Vamos anotar isso? Atalho número 1. Comece antes de estar pronto. O que significa isso? Como assim começar antes de estar pronto? Olha só, se você está aqui, você está ou aprendendo a fazer pão, ou você quer aprender a fazer pão, né? Então você chegou aqui nessa aula. E aí eu tô te falando para você começar antes de você estar pronto. Isso significa o quê? Que para você começar, você precisa de muito pouco, tá? Você precisa de ter paixão, você precisa de ter vontade, você precisa de ter amor pelo aprendizado. Você não precisa ter conhecimento. Você tá aqui para adquirir conhecimento. Então é isso que eu quero dizer. Começa antes de estar pronto, tá? Você não precisa saber tudo para poder estar aqui, para poder começar a aprender a fazer pão. Tá? Só precisa querer, só precisa ter aquela vontade, aquela paixão por melhorar os seus pães ou aprender a fazer pão do zero, tá? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque muitos de nós temos medo de começar algo novo. Isso às vezes nos deixa ansiosos, nos deixa preocupados. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, eu preciso ter isso, eu preciso comprar, no caso do pão, né? Ai, eu preciso ter uma batedeira, ai, eu preciso ter a melhor farinha, ai, eu preciso ter o melhor forno. E aí a gente começa a colocar um monte de obstáculo na nossa cabeça, né? Porque a gente quer se convencer que a gente ainda não pode começar porque a gente não tá pronto. Só que, olha, deixa eu te falar uma coisa, não deixa essas coisas te pararem, tá? Você precisa estar só querendo aprender, querendo muito, querendo melhorar a qualidade do seu pão por qualquer motivo que seja, tá? E aí você tá no lugar certo, porque aí você vai começar, você não vai deixar esses obstáculos te pararem, tá? Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque quando eu comecei a pegar firme aí no pão, eu colocava todos os obstáculos do mundo na minha cabeça, falando que eu não ia conseguir,
que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo, que eu não tinha cesto de fermentação, né? Que eu não tinha cortador de pão. E eu tinha um monte de obstáculo na minha cabeça. E aí eu fui vendo que não era nada daquilo, que o que eu mais precisava eu já tinha, que era paixão por aprender, paixão por me desenvolver, por melhorar um pouco a cada dia, tá? Era esse o que eu precisava, era isso que eu precisava ter. E isso eu tinha, mesmo antes de eu estar pronta, mesmo antes de eu saber fazer o pão dos meus sonhos, beleza? Então, eu queria que você escrevesse num papel, tá? O que tá te parando de chegar ao pão dos seus sonhos, né? Será que é algum medo de começar alguma coisa nova? Será que é porque você quer fazer o pão perfeito? Você quer fazer aquele melhor pão de todos? Será que é por isso? Sabe? Será que é porque você acha que você não tem um forno profissional ou não tem a batedeira tal, né? Ou não tem o cortador que você viu no Instagram, pode até ser no meu. Anota, só anota. Você acha que você não sabe nada? E eu vou te dizer uma coisa, né? Se você tá aqui agora, você tá aqui na hora certa, no lugar certo. Por quê? Porque esse é o momento e aqui você vai adquirir o conhecimento que você precisa para começar a aprender e chegar no pão dos seus sonhos, tá? Confie em você. O melhor momento de aprender alguma coisa nova é hoje, tá? A vida vai passar de qualquer forma, então para de ficar esperando o momento perfeito, a hora perfeita, a hora mágica, tá? O melhor momento é agora. Essa é a minha dica para você. E tenha nessa lista que você escreveu o que te para. É muito importante você ter essa lista. É muito importante você escrever isso, tá? Isso vai te guiar e vai te ajudar a superar cada um desses obstáculos. E você vai ver que eles não são reais, porque o maior obstáculo que te para é conhecimento, a falta do conhecimento, tá? Não é equipamento, não é nada disso, não é medo. Quando a gente adquire conhecimento, parece que a gente vai se abrindo, né? Então eu falo, tudo na minha vida, quando eu estou insegura, quando eu estou, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Sabe o que eu procuro fazer? Eu procuro me capacitar, né? Porque a falta de conhecimento nos deixa inseguros. Então, adquira conhecimento e saiba, tenha certeza que você está no lugar certo e na hora certa para adquirir esse conhecimento, tá bom? Dito isso, vamos pro passo 2, pro atalho 2, pro pão dos seus sonhos. Olha só, você vai usar tudo que você tem na sua casa. Você vai poder improvisar um tanto de equipamento para fazer os pães, tá? Mas você vai precisar de adquirir alguns equipamentos básicos, tá? Pequenas coisas que você vai precisar adquirir para você conseguir fazer o pão dos seus sonhos. Eu vou te falar o que você não precisa e o que você precisa para você conseguir chegar no pão dos seus sonhos. Bora anotar? Então, olha só, o que você não precisa em termos de equipamento para fazer o pão dos seus sonhos? Você não precisa de uma batedeira. Sabe por quê? Porque se você está aqui, nós estamos falando de pães de fermentação natural longa, de longa fermentação. Você não precisa de batedeira para fazer um belíssimo pão de fermentação natural longa, tá? Eu ensino no meu curso online fechado, Love Bakes, como fazer esse pão de fermentação natural longa sem sova, sem equipamentos, sem batedeira, tá? Você só precisa de ter um forno na sua casa e algumas poucas coisas que inclusive eu vou te falar aqui nessa aula, tá? Então, tira da sua cabeça que você tem que ter batedeira para sovar pão, até porque você não precisa nem de sovar, tá? Aquela história de sovar pão, você não precisa, tá bom? Então, tira isso da sua cabeça, tá? Outra coisa, aí no caso que você precisa, tá? Você precisa de um forno regulado, tá? Um forno que funcione, que seja confiável, uma geladeira. Quem não tem forno e geladeira em casa, não é mesmo? Você precisa de bacias, de potinhos, potes com tampa, colheres, né? Você precisa de escorredor de macarrão, pano de prato, porque você pode improvisar e usar esses equipamentos para fermentar a sua massa de pão. Então você não precisa de um cesto de fermentação específico para pão, por exemplo. Você não precisa. Você pode ter, é legal ter, mas você não precisa ter. Improvisa, tá? O que você
essencialmente precisa ter, na minha experiência, na minha opinião profissional, o que você precisa ter realmente que vai te trazer um grande atalho, vai te trazer assim, vamos dizer, vai cortar um caminho na sua evolução, vai acelerar a sua evolução. Sabe o que você precisa? Você precisa, além de conhecimento, que isso é uma coisa que a gente vai abordar aqui, nós estamos falando de equipamentos, né? Então, em termos de equipamentos, eu recomendo, assim, 100% dos meus alunos que vocês tenham uma balança, tá? Uma balancinha digital, como essa daqui. Essa balança tem lugar que vende por R$15, tem lugar que vende por 20, por R$25. Você compra na internet, Mercado Livre, nas lojas americanas, na Magalu, em lojas de culinária. Mas sem essa balança, você vai ter sérios problemas para fazer pães, tá? O pão tem uma série de fatores que já afetam, né? E que você vai precisar considerar e gerenciar. Não pode ser o peso dos seus ingredientes. Esse fator você tem que eliminar. Você só elimina esse fator quando você tem uma balança. Então, se você está começando agora, não tem uma balança, compra uma balança digital, tá? Balança baratinha que vai mudar o jogo quando você estiver aprendendo ou fazendo pães, tá bom? Outra coisa que vai também mudar o jogo, é muito, muito importante que você tenha esse equipamento, que também é um equipamento barato, que você encontra na internet, que você encontra em lojas de culinária, tá? Não é difícil de achar, loja de confeitaria, loja de coisa para doce, para chocolate. Você precisa ter um termômetro, tá? Ah, não, termômetro não, porque a minha avó não usava termômetro. Nós vivemos em 2020. Em 2020, nós temos acesso à tecnologia que ninguém tinha há poucos anos atrás, não é mesmo? O termômetro não é tão novo assim, não. O termômetro já é mais antigo, mas olha, isso aqui vai fazer toda a diferença nos resultados do seu pão. Então, compre um termômetro. Esse termômetro é um termômetro digital, de espeto, né? Que você espeta numa massa, espeta num ingrediente, né? Mas tenha esse termômetro para ajudar você a controlar a sua temperatura de massa, na verdade, a gerenciar todo esse processo, tá? Se você quiser saber mais sobre a influência da temperatura na fermentação, eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube que eu explico detalhadamente, né, as temperaturas, a influência dessas temperaturas, tá? Então é só você procurar no meu canal do YouTube que você vai achar, combinado? Mas ó, isso aqui não é firula, isso aqui não é frescura, isso aqui é você ser inteligente e aproveitar o conhecimento e a tecnologia disponíveis, né, no mundo de hoje para você melhorar e dar um salto no seu pão, beleza? Então vamos lá. Se você quiser, você também pode ter um termômetro como esse aqui, que é um termômetro de leitura instantânea. É um termômetro que é mais caro, especialmente no momento em que a gente está agora, que muita gente está usando esse termômetro para medir a temperatura da galera, né? Mas olha, esse termômetro aqui também ele é mais fácil de usar, ele é mais higiênico e é mais rápido, tá? Então, se você quiser, consiga um desse aqui que vai ser muito legal, tá? Mercado Livre, internet, é só procurar termômetro de leitura instantânea que você acha e alguém entrega na sua casa. Você não precisa sair de casa para isso não, tá bom? Então, combinado, falamos aqui, né, desses equipamentos essenciais para você começar a fazer pão na sua casa. Um outro equipamento, no caso de pães rústicos, que pode te ajudar muito a simular os resultados de formas profissionais, é uma panela de ferro, tá? Ela não é absolutamente essencial, dá para você improvisar, não ter uma panela de ferro, desde que você tenha um forno muito bom e bem regulado e quente. Você pode talvez viver sem a panela de ferro, mas a panela de ferro, no que se diz respeito a pães rústicos, vai te ajudar a simular o ambiente de um forno profissional e com isso você vai eliminar um dos fatores, né, que é temperatura e umidade. Na verdade são dois, tá? Então você vai já resolver o problema de temperatura e umidade quando você tem uma panela de ferro, beleza? Então é isso, tá? A panela de ferro vai te ajudar, ela não é absolutamente essencial, mas ela quebra um galho danado e pode melhorar os seus resultados dramaticamente, beleza? Fora isso, você não precisa de mais nada complicado,
tá? À medida que você for evoluindo e fazendo mais pão e tal, aí você vai adquirindo uma coisa ou outra que você quer. Você fala, ah, eu quero um cortador especial de pão. Ah, eu quero uma espátula super legal e tal, do padeiro. Tudo bem, você vai adquirindo esses equipamentos, que não são caros também, mas você vai adquirindo. Mas essenciais mesmo são esses aqui que eu te falei, beleza? Vamos lá. Atalho número 3. Você não precisa ser paciente para começar a fazer pão, mas você vai precisar aprender a trabalhar a sua impaciência. O que eu quero dizer com isso? Primeiro eu vou contar uma historinha para você. Quando a galera chegava e falava para mim assim, nossa senhora, fazer esse pão aí, nossa, esse pão demora demais a ficar pronto. Ah, não, tem paciência para esse pão não. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que você aguenta. Esse pão aí é para budista, é para monge, não é para gente normal. Não, eu sou muito impaciente, eu sou muito acelerado. Aí eu chegava, né, pra galera e falava assim, realmente melhor você não fazer pão não, você não vai dar conta, ó. Fica longe desse pão, esse pão não é para você, né? Aí eu falava isso pra galera. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo muito a meu respeito, vendo os meus alunos. Eu tenho milhares de alunos, tá, gente? Não são dezenas, não são centenas, são milhares de alunos, né, no meu curso online. Então, eu converso com eles, eu vejo os comentários deles, eu vejo os depoimentos incríveis que eles mandam pra mim e muitos, a grande maioria, fala, nossa, eu tô mais calmo, nossa, eu era tão ansioso e agora eu tô menos ansioso, menos ansiosa. Nossa senhora, quando eu comecei a fazer pão eu era muito impaciente e agora eu tô muito mais paciente. Então, o que eu tenho para falar para você? Se você é uma pessoa muito acelerada, se você é uma pessoa muito impaciente, talvez esse pão tenha aparecido para você na hora certa, né? Eu falo que se o pão de fermentação natural apareceu na sua vida, é porque você está precisando dele, sabe? Eu percebo isso também pela minha experiência própria, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente impaciente mesmo, ansiosa mesmo, desde criança, sabe? Quando eu tinha excursão na escola, eu ficava sonhando com a excursão, eu não dormia. E eu não sabia o que era aquele sintoma da ansiedade, né? Então, menina, eu ficava acordada a noite inteira, ligadona lá, esperando chegar a hora da excursão. Isso era ansiedade, né? Isso era expectativa, uma expectativa ótima, mas era ansiedade, né? Eu queria as coisas para ontem e eu vi isso quando eu comecei a me dedicar muito a esse pão. Eu percebia, nossa, eu vou ter que esperar tantas horas assim pro pão, para eu ver essa massa mudar. Não é possível. E aí eu fui acostumando com os tempos do pão. E eu fui entendendo que cada coisa tem o seu tempo. E esse exercício de entender o tempo das coisas, né, foi me ajudando muito, né? Foi trabalhando a minha paciência, ou seja, a minha impaciência, né? E eu comecei a ser uma pessoa bem mais paciente. Não sou santa, não sou monge budista, sabe? Tem horas que eu não tenho paciência, mas olha, é uma melhora dramática na minha impaciência, tá? O pão nos ajuda a exercitar a paciência, tá? Então, hoje, se alguém chegar pra mim e falar, ah, eu sou muito impaciente, eu falo, então faz pão de fermentação natural pra você treinar, tá? E aí, com o tempo, você vai ver que você vai aprender a respeitar e aceitar o tempo das coisas, tanto no pão quanto na sua vida, né? A massa do pão de fermentação natural precisa de tempo para fermentar adequadamente, né? Um dos maiores erros dos alunos é a falta de fermentação, porque os alunos não têm muita paciência para esperar, né? Então você vai melhorando o seu pão à medida que você vai aprendendo a esperar a massa ter o tempo dela de fermentar, certo? Com isso também eu aprendi a valorizar os meus acertos e os meus erros. Sim, os erros são os meus amigos, né? Eu antes ficava morrendo de medo de errar, porque a gente não gosta muito de errar. A gente foi treinadinho, né? Sempre que a gente acertar, a galera ir lá bater palma. E sempre que a gente errar, a galera falar, não, não pode, não é assim, né? A gente foi treinado na vida para isso. No nosso trabalho a gente não pode errar, na vida a gente não pode errar,
Nossa Senhora, na escola a gente não pode errar. Então, quando a gente erra, a gente fica frustrado, muitas vezes por problemas que vieram de terceiros. Que, coitados, não é culpa deles, não, é porque é assim mesmo. O pão nos destrena, ele nos ensina a aprender a errar. Então a gente desaprende que o erro faz mal, que o erro é ruim. E aí você aprende que o erro pode ser um dos seus melhores amigos, desde que você tenha conhecimento e experiência para entender o porquê, o por trás desses erros, tá? Então a minha dica para você, né, a minha dica nesse atalho é: seja novato, seja feliz, tá? Permita-se ter tempo para aprender coisas novas. Acolha as suas próprias limitações. Se você está começando agora, se você não entende, se você fala, nossa, estou completamente perdido, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, isso é ótimo. Significa que você está num caminho que é cheio de possibilidades de aprendizado, sabe? Então você deve se empolgar com essas coisas novas que estão chegando na sua vida para você aprender coisas novas. Nós estamos aqui nesse planeta para a gente aprender, né? Para a gente vivenciar, né? Ficar repetindo sempre a mesma coisa. Não, vamos aprender coisa nova. O pão, ele nos dá essa possibilidade todos os dias, tá? Porque todo dia vai ter uma novidade. Todo dia você vai aprender uma coisa diferente. Cada dia a temperatura vai estar de um jeito, a umidade vai estar de outro. Você vai mudar de farinha, vai mudar tudo. E você tem muitas possibilidades de aprendizado aí, tá? Então acolha essas possibilidades de aprendizado, porque elas são muito positivas e elas vão te ajudar demais também em vários aspectos da sua vida. E quando você perceber, você vai ter um pouco mais de paciência do que você tinha antes de começar a fazer pão. E quem não quer ter mais paciência, né? Ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive hoje, que é um mundo super imediatista, né? Você ser uma pessoa mais paciente te traz uma grande virtude, né? Que a gente volta um pouco a como as coisas eram antes, um pouco mais lentas, um pouco mais normais. Não sei se você entende o que eu quero dizer, mas eu acho que o pão nos conecta até com essa simplicidade de algumas décadas atrás, quando as coisas aconteciam numa velocidade um pouco mais tranquila para a gente absorver, né? Então é isso, tá? Então esse é o atalho número 3. Agora a gente vai pro atalho número 4. Esse atalho, ele na verdade tem tudo a ver comigo. É para você escolher um mentor, sabe? Escolha um mentor para te ajudar nesse caminho, né? Escolha um mentor com quem você tenha empatia, tá? Um mentor em quem você pode confiar. E esse mentor vai te ajudar, vai te ensinar as bases para que você possa praticar e evoluir aos poucos à sua maneira, tá? Então, eu vou te falar um pouquinho, né? Só um pouquinho da minha história. Eu comecei a fazer pão, eu tinha 14 anos de idade. Eu tive uma mentora, foi a mãe de uma amiga minha. Eu fui na casa da minha amiga, a minha amiga me ofereceu um café e um pedaço de rosca. Na época era uma rosca. E eu falei, eu quero, sempre adorei pão. E aí eu falei, nossa, que rosca boa, onde sua mãe comprou? E aí ela falou, foi minha mãe que fez. Eu, sua mãe que fez? Eu quero aprender, será que ela me ensina? Eu sempre gostei de cozinhar. E aí foi quando a mãe da minha amiga me ensinou, né, a fazer arroz, que ela me ensinou todos os detalhes, né, dentro das limitações dela, dentro da falta de equipamentos, não existia essas coisas de termômetro, nada disso. E ela me ensinou a fazer arroz, que eu aprendi pela primeira vez a fazer alguma coisa fermentada, um pão fermentado, né? E aí eu fui fazendo um monte de pão ao longo dos anos da minha adolescência, fui fazendo pão e fazia cada tijolão, porque eu não tinha paciência de esperar, né? A galera falava, deixa a massa descansar 1h30. 1h30? Não precisa não, vou deixar só meia hora. Mas mesmo assim eu fui aprendendo, né? E aí eu mudei de país, eu fui estudar fora. Quando eu tinha 22 anos eu fui estudar fora e morei nos Estados Unidos durante uma década. Só que eu fui estudar arte, eu fui estudar design. Onde eu estudava, galera também fazia muita comida, eu ficava ligada lá na galera fazendo comida. Eu fui morar numa das terras do pão de fermentação natural, numa das terras do sourdough. Eu conheci o pão de fermentação natural quando eu tinha 22 anos e o nome era sourdough, né? Que era o nome que galera falava nos Estados Unidos.
e fala até hoje, né? Então, assim, eu nem sabia o que significava esse nome, porque quando eu mudei pra lá eu tava aprendendo, meu inglês ainda era bem macarrônico. E aí eu fui e falei, sourdough? Que nome complicado desse pão. E aí, a primeira vez que eu comi um sourdough, eu achei que o pão tava estragado, porque era na costa oeste dos Estados Unidos. E aí, galera gosta do pão bem azedo lá, né? Então, assim, foi muito engraçado. Eu falei, nossa senhora, esse pão tá estragado. Meu amigo falou, nossa, tá estragado, experimentou. Nossa, que isso, esse pão é maravilhoso. E aí, eu falei, ah, é? Então tá. Eu tava esperando o pão francês de padaria brasileiro, né? E aí eu aprendi a gostar do pão. E aí eu aprendi a fazer esse pão com uma amiga. Mas foi uma coisa muito assim, sabe? Experiência de amigo, ensinando um amigo. Só que eu fui pegar pra valer mesmo esse pão só depois de muitos anos, depois que eu vim pro Brasil. Aí eu fui pegar esse pão pra valer. E aí, quando eu fui pegar esse pão pra valer, de verdade, usando farinhas nacionais de supermercado, porque eu achava que farinha era tudo igual, né? Eu tive muitas surpresas desagradáveis, porque eu não conseguia fazer o mesmo pão que eu fazia nos Estados Unidos. E aí eu fui descobrindo que farinha era diferente, enfim, foram várias decepções, várias lutas para eu entender como que usava farinha, como que a água impactava a farinha, como que a fermentação mudava de acordo com a temperatura. E aí eu demorei muito, né, a entender esse processo. Eu tive a ajuda de amigos, eu tive que ler muito, eu tive que estudar muito. Quando isso aconteceu, eu não tinha acesso por exemplo, a um canal como o meu. Isso não existia na internet, né? Então eu tive que ralar muito para entender todos os detalhes do processo, né? E foi quando eu comecei a ter resultados. Foi quando eu comecei a pensar o pão, tá? Eu entendi o porquê. E aí eu fui estabelecendo formas de pensar que faziam sentido para mim, né? E eu fui criando o meu próprio método, misturando um monte de coisa que eu vi por aí, fiz muitos cursos dentro do Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, fui estudando muito, praticando muito, e aí eu desenvolvi o meu próprio método, que eu apelido de método pão, né? O método pão inclui alguns conceitos: P de processo, A de análise de amor, O de organização, método pão. É assim que eu gosto de pensar o pão, é assim que eu ensino para os meus alunos do meu treinamento fechado, e também ensino, né, em algumas aulas gratuitas que eu dou, inclusive na minha série Fazer Pão é Massa, que vai começar na semana que vem. Eu vou ensinar para você umas partes do método pão para quem for participar. Mas dito isso, foi quando eu entendi o pão, quando eu aprendi a pensar pão, foi quando eu me apaixonei. Aí eu fiquei cada vez mais apaixonada, porque eu entendia, né, os processos, eu entendi os porquês, e aí eu comecei a compartilhar os meus conhecimentos, de tanto que eu amava o que eu estava aprendendo e o que eu estava fazendo. Eu comecei a postar no meu Instagram, comecei a fazer, né, postar, e as pessoas começaram a me pedir para ensinar. E aí foi todo um processo até eu me tornar professora e compartilhar meus conhecimentos aqui com milhares de alunos na internet e no meu treinamento completo também. E aí o que eu te convido, né, como mentora, o que eu te convido, né, é, se você tá gostando de aprender comigo, fica aqui, né, pega um café, pega um chá, pega uma água, pega um suco e bora, né, aprender, estudar e praticar junto. Né? Quando a gente estuda e pratica, colocando a mão na massa, com conhecimento e com método, a gente vai longe. Não importa a velocidade, o que importa é a direção e o caminho que você percorre, tá? Então, vamos que vamos! Agora, o atalho número 5. Eu amo essa frase. Essa frase é de um filósofo chamado Francis Bacon. E essa frase é: conhecimento é poder, né? Eu amo essa frase, tá? O conhecimento tem muito mais valor do que qualquer receita de pão que alguém colocar aí na internet para você gratuitamente, sendo ela no Instagram, sendo ela em forma de vídeo no YouTube, tá? O conhecimento vai te mostrar o porquê, tá? Ele não vai te falar exatamente o que fazer, mas ele vai te ensinar os porquês. E aí, você com o tempo vai aprender errando certo, com conhecimento, e aí você vai evoluir. A receita é apenas uma lista de
ingredientes e uma lista de passos. Ela não te transmite conhecimento de verdade, tá? Então, uma vez que você entende os porquês do pão, né? Uma vez que você passa a pensar o pão, tudo vai se conectar na sua cabeça e fazer sentido. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada ainda, eu tô aqui estudando, mas calma, tudo tem o seu tempo, né? Então, o que acontece? Você tem que estudar e praticar para você poder vivenciar, né, aquilo que você está estudando, né? E aí, quando você vai entendendo o que vai acontecendo no processo, aí você vai saber como agir nas próximas fornadas, você vai aprender a entender a sua massa, falar, nossa senhora, eu não posso colocar mais água nessa massa. Nossa, essa massa está fermentando demais, deixa eu tirar ela daqui, deixa eu modelar. Nossa, eu não vou modelar essa massa apertando demais não, porque ela está muito fermentada. Por exemplo, sabe? São coisas que você vai aprendendo com a experiência e com o conhecimento. Só pegando receita você não vai conseguir. Isso eu te falo por experiência própria, porque eu também achava que um dia eu ia achar a receita milagrosa na internet. E eu cacei, eu perdi tanto tempo procurando essa receita. Tá? Então, tô falando, né? Enquanto você achar que a resposta tá numa receita, olha só, você não vai chegar muito longe. Agora, quando você descobrir que a resposta está no entendimento dos fatores que afetam a fermentação, aí sim você vai começar a entender o que dá certo e o que dá errado, e você vai estar a caminho do pão dos seus sonhos. Quando você menos perceber, esse pão vai ter chegado. Você não vai nem ter percebido, porque você vai estar tão focada no processo, tão focado ali naquele momento de aprendizado, quando você vê, o pão dos seus sonhos chegou. O pão dos meus sonhos chegou quando eu parei de ficar preocupada também em fazer o melhor pão do mundo. Quando eu foquei no processo, quando eu foquei no meu aprendizado, foi quando o pão dos meus sonhos chegou, tá? E aprender foi uma delícia, é uma delícia, porque eu aprendo todos os dias, não tem uma fornada que eu faço que eu não aprenda, sabe? Então essa também é uma das mágicas da gente fazer pão de fermentação natural, porque ele nos desafia todos os dias e ele nos incentiva a estudar mais e praticar mais, tá? Então, falei aqui de 5 atalhos para o pão dos seus sonhos. Nós ainda vamos falar de mais 5 atalhos, tá? Faça um comentário para mim, fala para mim qual desses 5 atalhos você vai usar a partir de hoje, que eu quero saber. Atalho número 6. Anota aí, olha só. Primeiro, você tem que procurar entender o básico antes de pular para o avançado, tá? Os fundamentos são muito importantes. Os fatores que afetam os seus resultados são muito importantes e você precisa ter o conhecimento desses fatores. Não é só saber na cabeça, é saber aqui, ó. É saber aqui, ó, na barriga, saber aqui, ó, na mão, saber no olhar. É isso. Você precisa entender, conhecer e entender os fatores que afetam os seus resultados. No caso aqui nós estamos falando de pão, não é mesmo? Mas isso pode valer para a vida, não é? Então, número 1. Qual o fator número 1 que afeta os resultados de uma fornada? Fórmula. O que é fórmula? Receita. Olha só, a receita é apenas um dos fatores que afeta uma fornada. Só um. Tem milhares de receitas na internet. Você quer uma receita de pão? Procura na internet. Procura no Instagram, procura no YouTube. Mas eu já estou te falando que a receita é apenas um dos fatores que afetam os seus resultados. Agora, quais são os outros? Eu vou te falar, tá? Mas então já ponha isso na sua cabeça. Nós vivemos no mundo da informação. Informação tem tudo quanto é lado. Tem no YouTube, tem no Google, tem no blog, tem no Instagram, tem tudo quanto é lado. Conhecimento já é mais difícil de encontrar. Tem, mas você tem que garimpar para você obter conhecimento, tá? Foca no conhecimento, esquece a informação. Tem gente que sabe um monte de coisa e não sabe nada, não é mesmo? Então, receita, quer fazer uma receita? Procura na internet. Quer conhecimento? Continua comigo, vou te falar agora outros fatores que afetam o seu resultado. Beleza? Mais um fator que afeta seu resultado, o fermento. Sim,
a atividade do seu fermento natural, a qualidade do seu fermento natural, a quantidade do seu fermento natural, isso vai afetar totalmente a sua massa de pão e vai afetar os resultados da sua fornada. Então, olha só, a quantidade do seu fermento, a qualidade do seu fermento afetarão diretamente o seu resultado. Mais um fator, temperatura. Temperatura ambiente, temperatura da geladeira, temperatura do forno. Tudo isso vai afetar o fermento, a massa de pão, o resultado da sua fornada. Os ingredientes que você usa na sua massa, água, farinha, sal, açúcar, outros ingredientes como recheios, gorduras, tudo isso vai afetar os resultados da sua massa. Então você tem que entender sobre esses ingredientes e sobre a relação entre eles para você ter melhores resultados, tá? Mais outro fator que vai afetar o resultado das suas fornadas, a manipulação da massa. Se você sova na mão, se você sova na batedeira, como que você dobra uma massa, sabe? A forma de modelar a sua massa, a forma que você corta, que você assa, que você tira do forno, né? Tudo isso vai afetar a sua fornada. O que mais? O tempo. O tempo é um dos principais agentes numa fornada, na vida, né? E por que não na fornada? Então, o tempo de fermentação vai determinar se o seu pão vai virar um tijolão, se ele vai virar um panquecão, se ele vai ter um bom salto de forno, se ele vai ter um miolo aberto, um miolo fechado, né? Se ele vai ter os famosos alvéolos, se ele vai ter pestana. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o tempo, tá? Então, mais outro fator que vai afetar os seus resultados, conhecimento, o seu conhecimento. Quanto de conhecimento você acumulou a respeito de pão, né? O quanto você realmente sabe a respeito da fermentação natural. Isso vai afetar os resultados das suas fornadas. Se você não sabe nada, você provavelmente vai ter fornadas que não são boas. Se você já está aprendendo, se você está adquirindo conhecimento de qualidade, você vai ver que as suas fornadas vão melhorar um pouco de cada vez. E aí, você vai adquirir mais conhecimento, e aí você vai estudar, e aí você vai praticar, e aí com a mão na massa você vai adquirir experiência que vai se traduzir em conhecimento, e aí você vai melhorar exponencialmente as suas fornadas, se você continuar se dedicando, né? E, dito isso, o último fator que eu escolhi colocar aqui para você, que eu acho bem importante, né? O número de vezes que você repete uma receita seguindo um método e ajustando só um pouquinho de cada vez, vai determinar o sucesso das suas fornadas, tá? Então, veja bem, se você acha que você vai encontrar uma receita milagrosa e que ela vai resolver todos os seus problemas e vai te dar o melhor pão do mundo, você tá enganado, você tá enganada. Você precisa de uma série de fatores que trabalhem em conjunto, né, para que você tenha uma boa fornada. Você precisa ter o conhecimento desses fatores e você precisa experienciar, você precisa vivenciar esses fatores. E aí sim, aos poucos, no seu tempo, você vai melhorar devagarzinho as suas fornadas. Beleza? Então, só lembrando, procure entender o básico antes de entender o avançado. É o que eu falo para os meus alunos. Quando eles entram no meu curso, eles primeiro têm aulas teóricas, depois eles têm aulas do fermento, depois eles têm aula de pão com uma farinha mais fraca, uma coisa mais básica. E assim eles vão evoluindo, tá? Para eles aprenderem novas técnicas, usar novas farinhas, usar mais água, menos água, enfim. Não dá para você começar do avançado. Você tem que começar do básico, tá bom? Número 7. Vamos lá. Chegamos na receita do pão dos nossos sonhos. Essa receita é uma combinação entre conhecimento, experiência e método, tá? Você primeiro precisa buscar uma fonte de conhecimento alinhada com as suas expectativas, tá? Então você vai buscar um canal, um mentor, um curso, um livro, né, que esteja alinhado com as suas expectativas. Aí você vai entender que você vai ter que parar de buscar receitas mágicas na internet e você vai passar a procurar o quê? Método,
tá? Você vai entender a diferença entre método e receita. E aí, você vai simplesmente entender que receita é informação, tá? Método é conhecimento. O método vai te ajudar a executar um processo, ele vai te ensinar a aplicar um processo em receitas diferentes, tá? Isso não é instantâneo, é aos poucos, tá? Então você vai adquirir um método, você vai estudar esse método, você vai aplicar esse método e quando você adquirir experiência, você vai conseguir pegar esse método e aplicar em quê? Receitas diferentes, porque você vai ter conhecimento, vivência, experiência, tá bom? E aí, esse entendimento real é que vai te levar ao sucesso nas fornadas, tá bom? Então, uma forma muito prática de você começar agora a aproveitar esse atalho é basicamente passar a observar como você pensa em relação à receita e conhecimento, tá? Como que você pensa a respeito da fermentação? Como que você pensa a respeito do pão? Qual é o seu objetivo? Você vai pensar, você vai se observar pensando nisso tudo a partir de agora, tá? Então vamos, ó, atalho número 8. Eu recomendo fortemente que você crie um fermento ou mais de um fermento do zero. Sabe por quê? Porque quando você cria um fermento do zero, você aprende sobre fermentação. Você aprende, primeiro, né? Você vai aprender o que é o fermento natural. O fermento natural, ele não é uma mistura de farinha e de água. Ele é uma colônia de bactérias e leveduras, uma comunidade, tá? Que vive numa mistura de farinha e de água. E essas bactérias e leveduras é que fermentam o nosso pão. Elas trazem um monte de características, um monte de benefícios para o nosso pão. Tá? Você vai entender, depois que você cria um fermento, você vai entender que o tempo, ele é seu amigo, ele não é seu inimigo. À medida que o tempo passa, coisas acontecem. Farinha e água se transformam em fermento natural, tá? Você vai entender por que a fermentação tem que ser longa, para ela ser boa, para ela te trazer um pão de qualidade. Tudo isso você vai vivenciar quando você cria um fermento do zero, tá? Você vai entender o que faz um fermento bombar e o que atrapalha o fermento de crescer. Por que isso vai te ensinar sobre fermentação? Porque tudo que afeta o fermento afeta o pão, né? Então, tudo que você aprender ao criar um fermento natural, você vai poder transferir para a sua massa de pão. Incrível, né? Então, a minha recomendação é: crie um fermento do zero. E você vai ter um curso intensivo de fermentação natural. Atalho número 9. Você precisa conhecer os ingredientes básicos do pão e como esses ingredientes influenciam a massa do pão, tá? Fermento. Agora eu vou mostrar para você um fermento. Fermento forte ou fraco? Quais são os impactos de você usar um fermento forte ou um fermento fraco na sua massa? Vou mostrar para você aqui um fermento forte. Deixa eu pegar aqui uma marcação. Olha esse fermento aqui. Tá vendo essa marcação aqui na base? Olha isso aqui. Olha esse tanto de bolha. Olha o aumento em volume desse fermento. A marcação inicial dele é lá embaixo. Ele quase quadruplica em volume. Olha que coisa mais linda. Olha o tanto de bolha. Isso aqui é o que eu chamo de fermento forte, tá? Você precisa conhecer os ingredientes básicos de um pão e as influências que eles têm sobre o pão. Então, o fermento é forte ou fraco? A farinha que você usa no fermento, quais são os impactos dela no fermento? Proporção de alimentação do seu fermento. Você sabia que o fermento tem proporções diferentes de alimentação? Então, quais são os impactos dessas proporções de alimentação no seu fermento, né? Quanto de fermento você usa, né? Vai impactar a sua massa de pão. Então você precisa entender isso. Você precisa conhecer e compreender o que o fermento afeta numa massa de pão, tá? Farinha. Farinha não é tudo igual. Você já precisa saber. Isso aí já é a principal coisa que você tem que saber.
que farinha não é tudo igual, tá? Tem farinha forte, tem farinha fraca. Qual que é a diferença de usar farinha branca e farinha integral? Com muito glúten, com pouco glúten, ou farinha sem glúten ou farinha com glúten. Teor de proteína, teor de cinzas, grau de extração, força, W, né? Quais são as enzimas naturais e quais são as enzimas adicionadas numa farinha? Como que você faz blend de farinha, né? Como que a farinha que você usa vai interferir na fermentação do fermento, na fermentação da sua massa, na estrutura da massa, na formação do miolo, da casca. Tudo isso você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa vivenciar. E aí você vai ter resultados melhores, né? Conhecimento é poder, não é? O que mais você precisa entender em termos de ingredientes básicos? Água. Água não é tudo igual. Você achou que a água era tudo igual? A água não é tudo igual, não. Tem vários tipos de água. Tem água destilada, água mole, água dura, água clorada, pH acima de 7, pH ácido, pH básico. Você tem quantidade, mais água, menos água, água gelada, água quente, água morna, água fria. Tudo isso faz diferença nos resultados do seu pão. Aí você fala, nossa senhora, é coisa demais. É muita coisa. Mas no meu YouTube você acha muitos vídeos a respeito dos ingredientes do pão e de como eles afetam a massa de pão, tá? E eu explico muito detalhadamente isso também para você em aulas como essa, né, que eu dou regularmente, faço postagens no YouTube, eu tenho um curso fechado, eu tenho uma série gratuita. Então, assim, se você tá aqui, você tá no lugar certo, que você vai achar muito conhecimento a respeito desses temas, tá? O negócio é estudar mesmo. Pão significa estudo. Quando você faz o pão de fermentação natural, ele é um dos pães mais difíceis de você fazer. Para mim, isso é desafiador, né? Fala, nossa senhora, mas é muito difícil, eu não vou fazer. Não, pelo amor de Deus, os desafios são bons. A gente evolui com desafios, não é? Então, vamos lá. E olha, só é difícil aquilo que você não conhece. A partir do momento que você conhece, vai ficando muito mais fácil. Não significa que fica fácil de uma hora para outra, mas quanto mais conhecimento você vai adquirindo sobre alguma coisa, mais você vai conseguindo conquistar, superar os obstáculos que te paravam. E aí você eventualmente vai entender, né, como lidar, como gerenciar uma massa de pão, uma grande fornada de pão. E aí você vai fazer os pães dos seus sonhos, tá? Mas para isso você precisa estudar e você precisa praticar, beleza? Mais outro ingrediente básico do pão, o sal. O sal traz sabor, ele ajuda a influenciar a fermentação, ele influencia na estrutura da massa, ele também atua como conservante natural, né? Você tem que entender o papel do sal na sua massa, porque isso vai fazer diferença. A quantidade de sal, o tipo de sal que você usa, tudo isso vai fazer diferença na sua massa, tá? E ainda temos os outros ingredientes, as funções desses ingredientes e os impactos que eles geram na massa: açúcar, gordura, leite, ovos, os recheios, as castanhas, né, cereais, frutas, embutidos, fruta seca, derivado do leite, enfim, são muitos os impactos que uma massa sofre, né? No caso aqui, apenas os ingredientes básicos, tá? Então a gente precisa conhecer os ingredientes básicos para que a gente possa fazer o pão dos nossos sonhos. E vou falar para você aqui mais um atalho, né? O atalho número 10. Olha, eu amo essa frase. Essa frase que eu vou te falar agora, eu tive a inspiração para essa frase aqui hoje, na hora que eu estava preparando essa aula. E a frase é, anota aí, a excelência só vem antes da frequência no dicionário. O que significa essa frase? Olha só, excelência, ela só chega depois da frequência. Primeiro, estude, pratique, repita, né? Então você tem que se capacitar, você tem que ter disciplina até você formar um hábito, tá? Você vai ter que fazer pão constantemente, errar, acertar, tá? E aí sim, você vai ter o quê? Frequência. Depois que você tiver frequência,
naturalmente você terá excelência, tá bom? Então, se você acha que você está começando agora, você fez um pão, 5 pães, 10 pães, 40 pães, você só está começando, tá? Para você ter excelência, você precisa antes da frequência. Então, a excelência só vem antes da frequência no dicionário, tá? Frequência antes da excelência, tá bom? E uma coisa que eu falo, né? Além de você estudar, de você se capacitar, né? De você ter disciplina para instaurar esse hábito na sua vida, que é fazer pão constantemente, para você ter o que? Frequência, para depois chegar à excelência. É muito legal quando a gente tem um propósito, tá? O que é propósito? É um motivo maior. É um motivo, no caso, maior do que o pão, tá? Então, assim, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Você quer adquirir conhecimento? Você quer se alimentar melhor? Você está buscando um hobby? Você quer aliviar o seu estresse? Está muito ansiosa, muito ansioso, muito impaciente? Você quer ajudar as pessoas? Você quer fazer uma renda extra? Quando você tem um propósito, você consegue ir mais longe. Em vez de falar assim, eu quero fazer pão. Quero fazer pão, só para fazer mesmo. Não, tem um propósito por trás desse seu desejo. Entenda qual é esse propósito. E aí, você vai adquirir a excelência com muito mais prazer, né? E mais rapidez também, tá? Porque quando a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo maior. E aí a gente vai o quê? Se dedicar. A gente vai persistir. Pão é persistência, tá? Falo muito isso para os meus alunos. Persistam. Toda vez que alguém chega e fala, eu vou desistir, eu falo, não desiste não, persista. Não desista, persista. Até rima, né? Mas é isso aí, tá? Então, quando você tem um propósito por trás do seu desejo, né? Aí sim você vai longe, tá? Então, esses foram os nossos 10 atalhos para o pão dos seus sonhos. Galera, muito obrigada, viu? Por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. E eu espero você na próxima aula. Beijo, tchau!